Boa noite. A atrasada chegou. Vamos lá começar essa aula que eu considero uma das aulas mais importantes. E eu vou explicar por quê. O nosso intestino é o final do tubo digestivo, certo? Então, tudo que a gente coloca pela boca sai por lá. Isso é uma coisa importante de lembrar. Vou explicar algumas coisas para vocês da importância da saúde intestinal e essa relação do nosso intestino saudável com a nossa saúde, e vice-versa. Quanto mais complicado, desregulado estiver o nosso intestino, pior a nossa saúde. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Isso já é algo que está muito estudado, muito se fala hoje em dia, certo? Só que o nosso intestino, ele tem um sistema nervoso próprio. Então, além de todas as funções que o cérebro comanda no nosso organismo, o nosso intestino também tem essa função de uma forma muito importante. E o que isso quer dizer? Conforme eu falei, tudo que a gente come, coloca na boca, teoricamente, vai sair pelo nosso intestino, né? Pelo ânus, como fezes. E esse aproveitamento dos alimentos que a gente consome é o que vai gerenciar a nossa saúde, certo? O intestino, ele tem mais de 100 trilhões de micro-organismos vivendo nele, ou seja, tem muitas células, muitas bactérias vivendo no nosso intestino. E essa comunidade gigantesca não está ali por acaso. Para vocês terem uma ideia, a gente tem mais bactérias no intestino do que células no corpo. Já pensaram nisso? É como se nós fôssemos hospedeiros das bactérias, porque tem mais bactérias no nosso intestino do que células no nosso corpo. Ou seja, quem é prioridade aqui? A grande parte dos neurotransmissores, o que é isso, né? É quem faz as ligações das sinapses, quem faz o comunicado do que está acontecendo no nosso organismo, com o cérebro, com as células, com os órgãos que vão tomar as suas funções. Grande parte desses neurotransmissores são produzidos pelo intestino. Tem muitos que são produzidos pelo cérebro, mas a sua modulação, a sua função acaba dependendo diretamente de como está o funcionamento do intestino. E quando eu falo de neurotransmissores, a serotonina, que é um dos mais comuns, comuns que eu digo que é o mais conhecido, se fala muito hoje em dia, que é o hormônio da alegria, né? O neurotransmissor da alegria. Não é só ele. 90% dele, 90% da serotonina que circula no nosso corpo é produzida no intestino. Então, se não estamos com o intestino saudável, ficamos literalmente enfesados, literalmente. Isso é um termo muito usado, mas que as pessoas às vezes falam por falar. O que é enfesado? Quer dizer que a pessoa está cheia de fezes. Não tem como ser feliz e alegre se tiver cheia de fezes. Então, por aí é que a gente tem essa noção da importância do intestino. Essa microbiota intestinal, ela tem muito a ver, inclusive, com depressões. A Organização Mundial de Saúde, ela diz que tem mais de 350 milhões de pessoas no mundo com depressão. A depressão, depois da pandemia, piorou muito, e a gente entende justamente o porquê. Muitas pessoas acabaram tendo uma mudança muito grande no seu modo de vida, na sua forma de viver, né? Tanto de alimentação, quanto de atividade física, sono, gerenciamento de estresse. Então, na pandemia, isso ficou muito evidente, e, por isso, é uma das coisas que piorou muito na pandemia. E só vem crescendo nesse período pós-pandemia. Antes da pandemia, com certeza, já havia muita gente com problemas intestinais. E a pandemia foi, como diria, a cereja do bolo, que veio para, perdão da palavra, cagar o resto da história. Muitas doenças que são comuns das pessoas, ou que se ouve bastante, eu dei alguns exemplos aqui nesse slide, como a doença de Crohn, a própria constipação, a diarreia, diverticulites,
síndrome de intestino irritável, o próprio diabetes, o Parkinson, a endometriose, entre outras disfunções de saúde que surgem justamente por causa de alterações do nosso intestino. Isso é uma coisa muito importante de prestar atenção. Esse eixo intestino, microbioma encéfalo, que eu vou falar para vocês, eu não quero encher de nomes técnicos, é só para ter uma ideia. O que significa isso? Essa comunicação, literalmente, entre o nosso cérebro, o nosso intestino e essa população que vive no nosso intestino e a comunicação dela, tanto com o intestino, com todas as células do corpo, quanto com o nosso cérebro diretamente, que é essa comunicação, esses neurotransmissores que eu falei antes para vocês. O slide pode estar um pouco pequenininho, não sei se vocês conseguem ler, mas eu vou pôr meu óculos aqui e vou ler para vocês. Ó, essa comunicação é essencial para a saúde, como eu falei. Ela afeta a ativação do nosso nervo vago. E o que é isso? O nervo vago é um dos nervos mais importantes do corpo, que faz toda essa comunicação, tanto da parte enteral, da parte das vísceras, com o nosso cérebro e vice-versa. Ela tem toda essa função de neurotransmissores, como eu falei, né? Não só a serotonina, mas a dopamina, a ocitocina, a endorfina, a adrenalina, anandamidas e vários outros neurotransmissores do corpo. O nosso sistema de luta ou fuga, a ativação do nosso sistema simpático e parasimpático, simpático é o que a gente comanda e o parasimpático é o que é comandado. Por exemplo, nosso intestino funciona, nosso estômago funciona, nosso cérebro, nosso coração, nosso pulmão funciona sem a nossa vontade de estar agregada a ele. Secreção de muco, isso é muito, e dentro da medicina chinesa, isso tem muito a ver com esse desequilíbrio do elemento metal e do elemento terra, que a gente vai falar um pouco mais para frente. A barreira imunológica, o nosso intestino é considerado a nossa primeira barreira imunológica. Essa primeira barreira imunológica vai estar afetada. Eu vou explicar um pouquinho mais aqui no próximo slide. Espera aí. Isso é uma das coisas que muito se fala hoje em dia, a desbiose intestinal. Né? O que de acho é isso aí? A desbiose intestinal nada mais é do que uma alteração do intestino. Ou seja, um dia estamos com as fezes mais firmes, outros dias estamos com as fezes mais moles, e não há um equilíbrio dentro do organismo. Tem várias e várias situações que causam isso. E por que eu vou trazer esse slide especificamente? Eu quero mostrar essa diferença. O que é um intestino saudável, que seria esse primeiro, essa parte, no meu caso aqui, esquerda do slide, né? Acredito que para vocês também, essas junções saudáveis. Essas junções, elas são consideradas o que faz a diferença para que esse organismo esteja saudável. Os nutrientes absorvidos pelo intestino, eles passam só o que é importante. Ou seja, aliás, só o que não é importante, né? Vai para as fezes só o lixo, o que pode ser descartado. Já quando acontece uma inflamação, e aqui a gente volta a falar de inflamação crônica, que é aquela inflamação silenciosa que eu citei na primeira aula, caso você não tenha assistido, tá na nossa comunidade, tá o link lá, tá no canal do YouTube, vocês podem ter acesso a essa primeira aula. Esse processo inflamatório silencioso, ele faz justamente isso que está aparecendo nesse slide, na parte direita ali. Essas junções são destruídas. Como eu falei na primeira aula, elas são regaçadas, literalmente. Passa essas macromoléculas alimentares, quer dizer, os pedaços grandes de alimentação que não deveriam estar passando, que deviam ser absorvidos pelo corpo para usar, né, para as nossas células, para a nossa saúde, elas simplesmente passam por essas junções que deixaram de existir, e aí ocorrem pedaços de alimentos nas fezes, e principalmente o lixo volta para o organismo. Não deveria passar macromoléculas, grandes pedaços por essas junções. E, infelizmente, é o que está acontecendo com a grande maioria da população, principalmente quem tem a tal da desbiose
intestinal. Ah, mas eu não tenho desbiose intestinal. Então, a gente vai verificar algumas coisas que podem ser literalmente sinais dessa desbiose. Ou seja, o nome estranho, desbiose intestinal, tá, é para dizer que nosso intestino não está saudável como deveria. O que pode estar acontecendo? Esteatose hepática, que é a gordura no fígado, é uma das coisas que acontecem quando está havendo desbiose intestinal. Essa primeira barreira da imunidade está comprometida, ou seja, é muito comum resfriar-se rapidamente, pegar outras doenças sazonais, principalmente gripes, resfriados, vírus que estão no ar, é mais fácil acontecer isso por causa dessa baixa imunidade, por causa dessa ruptura dessa primeira barreira imunológica. Problemas como depressão, como eu já falei dos neurotransmissores que fazem essa comunicação do cérebro, como a serotonina, que eu informei para vocês, que é o hormônio da alegria, um deles, né? E outras doenças psíquicas, são todas elas metabólicas, né? Todas as doenças psíquicas, muito acometidas, até principalmente depois da pandemia, são doenças metabólicas e são problemas justamente por causa dessa inflamação silenciosa que é essa ruptura dessas ligações do intestino, certo? Problemas como câncer, pancreatite, osteoporose, inclusive justamente porque o nosso organismo não está se nutrindo de forma adequada, acaba faltando nutrientes, consequentemente o próprio cálcio, para nutrir os ossos, infecções urinárias constantes, e aqui entra também por causa da baixa imunidade, né, por causa dessa quebra da primeira barreira imunológica, oscilações de humor, como eu falei, as pessoas ficam literalmente enfesadas, fica aquela pessoa pentelha, chata, criquenta, alguns vão falar, nossa, Paula, então você é assim. Às vezes eu estou assim, meu intestino não é 100% saudável ainda, já mudou muito, mas pode melhorar muito mais. Outras doenças como esofagite, arrotos, azias, problemas realmente de refluxos, também entram aqui, flatulências, que é isso? Gases, gente, gases, excesso de gases, tem literalmente uma ligação direta com o nosso problema intestinal. Dores abdominais, às vezes, sem diagnóstico, sem porquê. Todas as doenças inflamatórias, não só intestinais, como diz aqui nos slides, mas todas as doenças inflamatórias têm esse fundo dessa inflamação silenciosa, crônica, que pode estar dentro do nosso organismo. Muitas alterações gastrointestinais, ou seja, como eu falei, alterações de estômago, propriamente dito. A própria obesidade, uma das maiores causas de problemas de saúde hoje em dia. E existem muitas pessoas que estão com sobrepeso, infelizmente, não só no Brasil, mas no mundo. E a própria artrite reumatoide, outras doenças autoimunes, o diabetes entra aqui com certeza, e justamente por causa dessa alteração dessa defesa que não está acontecendo, são sintomas da desbiose intestinal que muita gente pode estar tendo e que causa esse desequilíbrio desse eixo que eu estava falando antes, intestino, microbioma sério, e que acaba causando todos esses problemas de saúde que podem deixar de existir quando a gente melhorar o nosso intestino. Eu falo muito sobre alimentação justamente por causa disso, né? A nossa alimentação é quem está causando todos esses problemas de saúde. Eu coloquei para vocês na comunidade aquele desenho da evolução alimentar humana. Nós nos alimentamos hoje em dia de uma forma muito, muito má. Muitos refinados, excesso de refinados, excesso de comidas industrializadas, excessos de alimentos ruins. E esses alimentos ruins, que eu vou ser repetitiva, mas vou falar assim mesmo. O glúten, que não é mais o glúten que Deus criou, ele foi deformado por causa das mudanças genéticas, né, desde 1960, ou seja, anteontem, ele foi destruído. Não é mais o glúten que Deus pôs no trigo. Isso está causando todos esses problemas. O glúten, o leite,
animal, que somos humanos, não deveríamos nos alimentar com leite de outra espécie. Enfim, a diferença é esses alimentos, o açúcar, né, e todos os industrializados, como eu já falei, esses alimentos, eles alimentam as bactérias ruins do nosso intestino. E os bons alimentos alimentam as bactérias boas do nosso intestino. Quando eu falo bactérias ruins e boas, lembra que eu falei que são mais de 100 trilhões de bactérias no nosso intestino? Quem vai definir se nós seremos disbióticos ou eubióticos, como aparece nesse slide? Eubiótico quer dizer, nosso intestino está ok, nossa microbiota intestinal está legal, está funcionando da forma adequada. Disbiose, como eu mostrei, existem vários e vários problemas acontecendo dentro do organismo que podem estar causando várias doenças, justamente porque essas bactérias que são as ruins estão sendo alimentadas mais do que as boas. Essa é a diferença. A gente tem que cuidar com qual bactéria a gente vai alimentar com mais frequência. Eu trouxe como exemplo a dieta mediterrânea, que são o quê? Alimentos frescos, alimentos da natureza, alimentos sazonais, quer dizer, da época, peixes, frutos do mar, frutas, castanhas, sementes. E, claro, aqui eu não posso deixar de lembrar que atividade física, muita hidratação, um sono de qualidade, tudo isso influencia em como o nosso organismo vai absorver melhor esses nutrientes e alimentar as bactérias boas e não as ruins. A gente precisa, claro que não precisa, como eu falei, não vai ser do dia para a noite, mas a gente tendo a consciência, a gente vai tentar começar a alimentar essas bactérias boas. E qual a importância disso? Aqui no slides eu coloquei como neuroplasticidade, que aumenta a neuroplasticidade quando nosso intestino está sendo alimentado principalmente as bactérias boas, e a diminuição da neuroplasticidade quando estamos alimentando as bactérias ruins. O que significa isso? Significa que o cérebro funciona melhor. A neuroplasticidade é como as sinapses cerebrais funcionam, como os neurônios se comunicam um com o outro, né, fazendo essa comunicação e quando a gente alimenta as bactérias boas, melhora a formação de neurônios, de novos neurônios, inclusive, e melhora essas sinapses, ou seja, até pessoas que tiveram uma área afetada no cérebro, essa neuroplasticidade aumentada pode melhorar, podem criar caminhos neurais, caminhos em que essa informação chegue de uma forma melhor. Ou seja, dá para melhorar a nossa cognição, a nossa inteligência. A gente fica mais inteligente, tem uma saúde cerebral melhor. Já o contrário acontece. A desbiose é uma das coisas, inclusive, que diminui essa neuroplasticidade, diminui toda essa melhoria, essas sinapses, essa comunicação entre os neurônios, e diminui, inclusive, a modulação desses neurotransmissores que eu falei antes, a serotonina, como é que eu falei lá, a dopamina, a ocitocina, as endorfinas, a anandamida, que são nomes de neurotransmissores que são conhecidos como neurotransmissores da felicidade, né? Hormônios da felicidade. Não existe no nosso organismo neurotransmissor da infelicidade. Não tem. Ou seja, não é que a gente vai deixar de produzir hormônio da infelicidade. Não tem hormônio da infelicidade, não tem neurotransmissor da infelicidade. Se estamos bem com o nosso intestino cada vez melhor, esses neurotransmissores da felicidade vão estar funcionando da melhor forma e não vão estar sendo inibidos de funcionar no nosso corpo, justamente por causa dessa alimentação ruim que a gente está colocando na nossa vida. Eu trouxe alguns estudos aqui, mas é só para informar que alguns estudos vêm sendo feitos pesquisando justamente essa melhora da microbiota intestinal, ou seja, desse ambiente de comunicação e essa nutrição melhor das bactérias boas. Em pacientes com câncer, esse estudo foi feito, que eles têm uma possibilidade muito maior de
ser alta, aumenta a chance de sobrevida. Quando a gente alimenta as bactérias ruins, nesse estudo, pacientes com câncer, quando eles tinham uma microbiota ruim, alimentando melhor as bactérias ruins do nosso organismo, a possibilidade de morte era muito maior. O próximo aqui é um estudo justamente que explica isso para pessoas que fizeram transplantes. Ou seja, quanto melhor a microbiota, mais diversa, melhor a nutrição das bactérias boas, mais saudável é a pessoa. Em caso de transplantes, maior a possibilidade dessas pessoas transplantadas ficarem com esse órgão saudável, né? Com esse órgão que foi transplantado saudável. E aqui essa correlação do leite, né? Pessoas que acabam tendo uma alimentação, incluindo o leite animal, ou pior ainda, o lactose free, né? Essa destruição que eles fazem na nossa alimentação. Eu já expliquei, o leite ele é um alimento alergênico, ou seja, por mais que você não tenha intolerância à lactose, o seu corpo não vai absorvê-lo de uma forma ideal. Acaba piorando, no caso de pacientes, esse estudo aqui foi feito com pacientes com câncer também, acaba piorando nesses pacientes também por causa do uso de alimentos como o leite. Eu não quero muito focar em estudos, que não é o caso aqui para a gente, mas é justamente quando a gente fala de alimentação saudável, né? A gente precisa começar a diminuir esses alimentos ruins, como eu digo, excesso de glúten, excesso de açúcar, excesso de leite, principalmente lactose, sem lactose, né? Eu já falei que leite sem lactose só existe o leite vegetal, né? Lactose, zero lactose não funciona, não existe. Não tem como tirar o açúcar do leite. Claro que pessoas que têm alergia à proteína do leite se beneficiam desses alimentos, porque o seu organismo vai conseguir absorver de uma forma sem causar dor. Mas não é o caso, né? A gente não precisa colocar para dentro coisas ruins se a gente pode melhorar a nossa alimentação como um todo. E isso, apesar de ser desafiador hoje em dia, pela correria do dia a dia, pela praticidade que muitos alimentos industrializados acabam trazendo para a nossa vida, existem ainda formas fantásticas. E eu não vou entrar muito em alimentação hoje, até por causa do meu atraso. Eu vou trazer na próxima aula só falando sobre como a gente pode trocar esses alimentos da melhor forma possível, de uma forma muito geral, digamos assim. Por que geral? Porque eu já falei bastante que é muito individualizado, né? Eu tenho a minha condição de diabética, então, para mim, certos alimentos são piores. Algumas pessoas que têm problemas, por exemplo, de obesidade, vamos dizer assim. Com certeza, nessas pessoas, o intestino está mais inflamado do que, né, tem uma alteração maior, o intestino dessas pessoas obesas. Ou pessoas que tenham problemas alérgicos, como alérgicos a nível respiratório. Principalmente, hoje em dia, crianças, né? Catarrentas, como diz o professor. Literalmente, qualquer ventinho diferente acaba piorando uma gripe, causando uma rinite, uma sinusite e todas as ites respiratórias que se vê muito por aí. Principalmente aqui em Curitiba, onde a gente mora, que é frio, ou seja, não só frio, né? Tem as 4 estações do ano no mesmo dia. É mais complicado, certo? Na medicina chinesa, todo esse desequilíbrio, tanto de pulmão quanto de intestino grosso, ele está afetando diretamente esse elemento metal, que é essa florzinha
cinza que está aqui embaixo, onde tem as flechinhas, certo? Existe todo um reequilíbrio para se fazer. Por isso que eu falo, quando eu vou trazer na próxima aula, essa alimentação de como substituir, é no geral, porque a gente precisa lembrar que somos indivíduos únicos e que cada organismo precisa visualizar o seu, né? Tem a parte do yin e do yang, ou seja, eu sou mais agitada ou eu sou mais introspectiva, eu tenho fases no dia, como está a minha saúde em geral, então, por isso que eu vou trazer na próxima aula essa alimentação, essas substituições possíveis, mas lembrando só, de forma muito geral, certo? Eu vou só mostrar para vocês aqui, isso eu estava falando, né? Alguns alimentos, que eu vou falar na próxima aula, são mais yin, alguns alimentos são mais yang, ou seja, alimentos mais yang são ideais para pessoas mais yin e vice-versa, alimentos mais yin são ideais para pessoas mais yang, mas isso tem que ser muito bem equilibrado, e o ideal é que a pessoa esteja bem equilibrada e ela possa se alimentar de praticamente tudo. Mas vamos falar um pouquinho de cocô, que foi isso que eu falei que a gente ia conversar. Esse nosso equilíbrio intestinal precisa estar aqui. Eu coloquei na comunidade essa foto e eu gostaria que você observasse, imprima essa tabelinha, se for o caso, ou desenhe num papel e cole lá no seu banheiro e observe no teu dia a dia como que está o seu cocô. Ele está tipo assim, pedacinhos separados, tipo cocô de cabrito, como se fala, duro como amendoim, aquele intestino que é difícil de funcionar, que a pessoa sofre sentada na privada, literalmente, ou ele está tipo 2, ele até tem essa dificuldade para sair, mas ele é mais segmentado justamente, ele tem esse formato de salsicha, mais linear, mas às vezes ele está mais fragmentado, vem mais quebrado, então esse tipo 1 e tipo 2 não é o ideal. Aqui está faltando água e está faltando absorção dessa água dentro do seu organismo. O tipo 5, vamos pular esses 3 e 4. O tipo 5 são pedaços mais moles. Eles até têm contornos mais nítidos, mas eles estão pedaçados, né? Acaba sendo quase mais fluido para sair, mas ainda não é o ideal. O tipo 6 e o 7 já entra na parte de quase diarreia. O 7 já é diarreia, né? O 6 ainda tem pedaços, mas não existe mais contornos praticamente, e aí é muito mais líquido. Como que deve ser o nosso cocô diariamente? O nosso cocô diariamente deve ser tipo 3 ou tipo 4. De preferência, o tipo 4, mas os dois são melhores. Esse tipo 3, ele tem essa forma de salsicha, as fendas que a gente diz, as reentrâncias dessas fezes, tem rachaduras, digamos assim, mas ainda assim ele sai mais fluido e mais facilmente. Já o tipo 4, ele tem essa forma ideal, ele é mais liso, ele é mais mole, ele sai muito mais fácil no organismo. E por que eu falo para vocês observarem? Porque isso tem muito a ver com o que a gente se alimenta. Se varia muito, hoje está 3, amanhã está 2, depois da manhã está 6, isso mostra que o nosso intestino não está equilibrado. E aqui entra tudo, né, gente? Não só a alimentação, mas principalmente a hidratação. A gente fala e não faz. A hidratação é fundamental, né? Não existe ter um bom equilíbrio intestinal, uma boa saúde intestinal, se a gente não se hidrata direito, que não é só comer alimentos prebióticos, comer um monte de fibras e tal, e não hidratar. Muita gente fala, mas eu como bastante aveia. Ok, mas principalmente no caso da aveia, sem glúten, por favor, principalmente no caso da aveia, se não houver água, se você não tiver hidratado, ela faz o contrário, ela vira uma rolha na hora de sair, certo? Então, isso é muito importante. Eu não me lembro de já ter comentado nas outras aulas, mas é importante a gente saber a quantidade ideal de hidratação para você, né? Como para mim, eu estou com mais ou menos 60 quilos, eu devo tomar
de 1,8 litro, 1,9 litro a 2,1 litros por dia, que é para o meu organismo funcionar da forma que ele precisa, e não porque é bonito, 2 litros de água por dia. É porque é o que o meu organismo precisa. Eu já comentei que a gente precisa de água para tudo, para todo o organismo funcionar. Na parte de urina, na parte de fezes, como a gente está falando, na parte de hidratação da pele, de lágrimas, de fluidos corporais, a nossa respiração precisa de água para fazer as trocas gasosas dentro do pulmão. Então, isso é muito, muito importante. Então, a gente tem que aprender a fazer essa conta. Eu tenho tantos quilos, sei lá quantos quilos você tem, mas faça o cálculo. Estou pesando 60 quilos. Eu vou fazer a conta 60 vezes 35 ml de água por dia, certo? O seu peso vezes 35 ml de água por dia. Por exemplo, uma pessoa que tem mais de 100 quilos vai precisar tomar mais de 2,5 litros de água por dia. Então, essa conta é super importante para fazer, para saber se você está suprindo a sua necessidade de água no dia, ok? Próximo. Aqui eu trouxe só um slide para mostrar. Deixa eu explicar um pouquinho só esse primeiro slide, a parte esquerda aqui, o nível de força necessário de pensamento no banheiro. Por quê? Por que isso é importante? Existe um músculo na nossa região inguinal aqui, né, a parte embaixo do ânus, inclusive, chamado pubo retal. Esse músculo, ele trabalha justamente para liberar a saída das fezes. Quando a gente simplesmente senta no vaso e fica reto, as fezes precisam fazer essa curva para sair. Esse músculo fica mais tensionado, então ele não ajuda a liberação das fezes. Quando a gente se inclina para frente, isso já é uma posição melhor para que as fezes não tenham que fazer uma curva muito grande. Esse aqui, ó, esse rapaz aqui, eu não sei se eu consigo mostrar para vocês, se vocês estão vendo eu circular esse de cima aqui. A inclinação é maior, porque a angulação das pernas estão maiores, ou seja, é como se tivesse um banquinho na frente da privada para aumentar essa inclinação. Isso favorece justamente, acho que eu estava mostrando no lugar errado, né? Ó, esse rapaz aqui, ó, essa posição, ou seja, mais inclinado para frente e como se tivesse um banquinho literalmente na frente das pernas. Isso favorece a posição. O nosso músculo pubo retal vai estar mais relaxado, facilitando a saída, literalmente, das fezes, ok? Porque existe até um banquinho chamado cocócoras, que foi inventado justamente para facilitar. Então, para pessoas que têm muita dificuldade, esse banquinho é super, super útil, porque vai facilitar a saída das fezes. E quanto mais constipada, quanto mais com o intestino preso a pessoa tiver, mais difícil essa saída das fezes. Por isso é importante, inclusive, o posicionamento disso, certo? Gente, eu falei, acho que bastante do que eu queria falar para vocês sobre o intestino, sobre a importância da saúde intestinal para a gente ter uma melhor saúde na vida. A próxima aula será justamente dessas substituições, como colocar esses alimentos para melhorar esses neurotransmissores, melhorar o funcionamento do nosso intestino de uma forma geral. Justamente eu vou trazer isso na próxima aula. Então, só para lembrar novamente que o seu corpo tem a função inata de autocurar-se. Ele só precisa da sua ajuda. E que a gente não adoece porque está envelhecendo. A gente está envelhecendo porque está adoecendo. E eu acabo por aqui a aula. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, quiserem abrir para perguntas aqui, quiserem, deixa eu encerrar esse compartilhamento aqui. Se houver alguma pergunta que eu possa responder para vocês, se ficou alguma dúvida e quiserem perguntar, se também não quiser perguntar aqui, fica à vontade, pergunta na comunidade, ou me manda um WhatsApp mesmo, diretamente, se for o caso. A gente tem que melhorar a nossa saúde como um todo. Eu agradeço demais
a participação de vocês aqui. Espero que essa aula tenha agregado um pouquinho na vida, mostrado a importância do nosso intestino dentro da nossa saúde global e, principalmente, quando o nosso intestino não está do jeito que deveria, que ele vai fazer com que a gente fique cada vez mais doente. E não é isso que a gente quer, e é para isso que a gente está aqui, para buscar saúde, para buscar envelhecer de uma forma cada dia mais saudável, mais disposta e mais feliz. Obrigada pela participação. Já que não tem perguntas, ninguém vai falar comigo? Oi, querida. Tem alguma pergunta para mim? Então tá ok. Muito obrigada e a gente se vê na próxima aula ou por aí. Me perguntem na comunidade se for o caso. Beijos e até a próxima aula.